que bom que você está aí. Eu sou José Marcelo Santos e este é o Aquicultura. E no programa de hoje a gente vai falar de informação científica de qualidade voltada para um público muito especial. É que a cientista e pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente, Márcia Ishikawa, aceitou o convite de uma outra cientista e juntas elas estão lançando um livro infanto-juvenil para tratar da parasitose dos peixes. E é com a Márcia que a gente conversa agora. Márcia, seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui. Eu estava reforçando essa história da informação científica de qualidade, porque aqui a gente adora reforçar e destacar o papel da ciência brasileira, e a Embrapa é um celeiro de ciência, não é? Que ajudou a transformar o agronegócio brasileiro. E dessa vez vocês escolheram um público muito especial, que é o infanto-juvenil, para falar de ciência para eles e explicar doença de peixe. É isso mesmo? Isso mesmo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, né? Agradeço aí o convite da produção, agradeço o convite para essa oportunidade, né, de poder divulgar aqui o nosso trabalho, né? Eu digo nosso porque é uma equipe, né, que trabalha com isso, né? E até falando exatamente do livro, tem todo um grupo, tem o comitê local de publicação que trabalha com a gente para que o livro seja finalizado, né? Tem os revisores que nos colocam as contribuições, os colegas que sempre participam também, né, dando sugestões, etc. A nossa ilustradora, né, tem a Juliana Matos, que foi a ilustradora do livro, que nos conhecemos aí nessa edição desse livro, e foi uma parceria muito interessante, né? O livro ficou muito bonito, porque quando a gente fala de público infanto-juvenil, a parte da ilustração é muito importante, né? E principalmente eu digo nosso, porque, como já foi dito inicialmente, né? A pesquisadora Kátia Sonoda, que foi a idealizadora desse livro, né? Do contexto mesmo, que é a primeira autora do livro, e me convidou para participar dessa jornada, né? Para a Kátia já é o quarto livro que ela está lançando nesse formato, né, infanto-juvenil. Para mim é a primeira vez, a primeira oportunidade, né? E foi uma oportunidade bem interessante e muito boa, né? Porque uma maneira diferente para a gente estar divulgando aí os trabalhos científicos, né? Então, surgiu aí essa proposta, era antes mesmo da pandemia, a gente nem imaginava que passaria por tudo isso, né? E daí a ideia foi amadurecendo, aí chegou a pandemia, e daí fomos, mesmo assim, continuamos, né, com a proposta, e deu muito certo. E daí a gente também teve a participação direta lá da equipe, dos pesquisadores que trabalham com parasitas, né, que já teve a oportunidade de lançar em outras publicações, artigos científicos, documentos técnicos, né? Então aí surgiu a ideia também de colocar, né? Então a personagem lá que aparece no livro é uma pesquisadora da Embrapa que ela coloca e ela apresenta esses trabalhos, né? Mostra ali, e os trabalhos ali que são demonstrados ali na história, eles existem mesmo, são trabalhos técnicos mesmo que existem, estão aí à disposição mesmo do público que se interessar, né? Todos eles podem ser baixados online, né, do site lá da Embrapa, né? Então é bem interessante. Foi uma proposta assim que surgiu assim pensando no foco de criança, de incentivo à ciência para a criança. Daí foi direcionado para a parte mais específica com os parasitos de peixe, né? E daí surgiu a oportunidade de vincular o projeto que já está em andamento. Então é isso. Aí a gente aborda a questão dos parasitos de peixe, porque todos quando pensam em parasitos já pensam logo em doença, né? Mas ali a gente coloca que tem uma linha de pesquisa muito forte, né? Trabalhando com essa questão de diagnóstico, de parasitose, de doenças, mas que aqui na Embrapa Meio Ambiente
nós também utilizamos esse conhecimento, né, que temos em sanidade, em doenças, em diagnóstico, para utilizar também os parasitos como uma ferramenta para nos auxiliar também na questão de monitoramento ambiental, do monitoramento da qualidade da água, que existe essa relação muito próxima, né? E no livrinho, ele é explicado isso com bastante detalhes, né? Para quem tiver a oportunidade de ler a história. Ô, Márcia, antes de entrar na história do livro, deixa eu só retomar um raciocínio que você desenvolveu, quer dizer, uma afirmação que você desenvolveu, porque eu acho importante aqui no AgroMais a gente sempre destacar o trabalho de vocês da Embrapa, que eu repito, transformou o agronegócio brasileiro no que é hoje, né? Toda vez que eu vou falar com um especialista da Embrapa e que eu pergunto do resultado de uma pesquisa, né, que eu falo desse trabalho tão fundamental de ciência que vocês trazem para o país, todos vocês fazem uma coisa muito bonita e que serve de exemplo para todas as demais atividades. O agronegócio é uma prova disso, porque ninguém trabalha sozinho. Toda vez, todos os cientistas da Embrapa Soja, da Embrapa Meio Ambiente, de qualquer uma delas, fala assim, este é um trabalho de uma equipe, porque eu não trabalho sozinho, né? Foi esse espírito que fez a Embrapa chegar aonde chegou? Sim, é verdade, né? É sempre bom enfatizar isso, porque é um trabalho que a gente muitas vezes dá continuidade de outros colegas que já estavam pesquisando sobre esse assunto, e muitas vezes a equipe não composta somente de pesquisadores da Embrapa, mas também dos nossos parceiros, né? E até vale ressaltar aqui, foi uma oportunidade muito boa que nós encontramos para colocar uma dedicatória para um parceiro que sempre está presente ali com a gente, que é o que? O produtor, no caso aqui o piscicultor, né? A gente nós já executamos muitos projetos em parceria também com os piscicultores, né? Eu trabalhei 10 anos na Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados, Mato Grosso do Sul, e lá onde nós temos lá uma grande produção, né, de peixes, né? Temos um centro lá de produção de peixe. E lá a gente tinha esse trabalho, a gente focava bastante em sanidade, produção, diagnóstico, e os nossos parceiros piscicultores, muitas vezes, a gente ia até a propriedade, mas às vezes eles também nos procuravam, né? Que é mais ou menos o que acontece ali na história também, né? Eles encontram ali uma coisa interessante e vão lá buscar, né, auxílio na Embrapa, né? E isso lá acontecia, né? Eles às vezes nos procuravam, então, e às vezes a gente fazia nossa pesquisa lá também na piscicultura. E é sempre importante a gente trazer um retorno, né, para os nossos parceiros, porque não é porque a gente trabalha com parasita que a gente vai ser um parasita, né? Então a gente usa os parceiros, né? A gente convida os parceiros, né? A palavra mais correta, né? E daí a gente precisa ter aquele retorno também. E às vezes na pesquisa, os resultados mesmo esperados, eles demoram, né? E a gente sabe que no setor produtivo, eles têm um ritmo, né, um pouco diferente do que a pesquisa caminha, mas assim, eles sempre foram compreensivos, sempre estiveram ali, sempre acreditaram, né? Então, assim, nesse livro a gente coloca uma dedicatória lá para esses nossos parceiros, né, para os piscicultores que sempre lá acreditaram, né, no nosso trabalho e sempre estiveram ali junto conosco. E daí depois eu fui transferida aqui para a Embrapa Meio Ambiente, já há 7 anos que eu estou aqui. E aí vamos falar agora especificamente do livro. Por que é que vocês resolveram fazer um livro sobre parasitos dos peixes para esse público infanto-juvenil, claro, trazendo personagens reais. Mas qual que era a intenção? Só divertir ou divertir e educar? Porque esse livro, eu imagino, ele pode servir também de material de apoio para os professores em sala de aula, né? Sim, e não só para os professores, para nós mesmos, sabe? Porque quando a gente faz a transferência, né, de alguma tecnologia, ou mesmo quando a gente vai fazer algum treinamento, a gente muitas vezes organiza dias de campo,
A gente organiza treinamentos com os estudantes também, que também fazem parte da nossa equipe, são membros muito importantes ali na equipe, né? Então, a gente precisa, muitas vezes, de material de apoio, né? Para poder ali no dia apresentar, colocar, até pra, às vezes as pessoas nos consultam, nos mandam e-mails, né, nos ligam pedindo alguma informação, querendo tirar alguma dúvida, e daí esses materiais sempre são muito úteis, né, que às vezes um formato mais simples, né, um folder, um livro infanto-juvenil, um documento técnico, né, no formato mais tranquilo, não só o artigo científico em si, né. Então a gente pensou muito nisso, né, e daí a colega a Kátia Sonoda, ela já tinha publicado outros livros nesse formato, com outros temas também. E daí ela até já, na época ainda não tinha pandemia, né? Ela estava ministrando as palestras, indo nas escolas, tem o programa também em Brap Escola, né? Então, nós temos essa demanda, né, que aparece. A gente não fica o tempo todo só executando ali a pesquisa, a gente também vai atendendo essa parte de informação, né, de divulgação, de busca das parcerias, de elaboração de novas propostas, né? Então, esse livro veio muito nesse sentido, né? Para nos apoiar na divulgação, para auxiliar algum professor que queira abordar esse assunto, né, de uma forma mais tranquila, e também para atender os próprios psicultores, né, que às vezes grande parte dos psicultores que a gente conhece tem aqueles que são bem familiar, e daí tem o público ali, quando a gente organiza qualquer evento, que a gente convida os psicultores, não só os psicultores em si, mas a família toda, às vezes as crianças, os filhos, né, também participam. Então, essa foi uma ideia, né, de elaborar essa divulgação, né, dos nossos resultados da pesquisa nesse formato, né, incentivar a ciência, incentivar o jovem, né? E também, às vezes, até auxiliar mesmo o próprio produtor a tirar algumas dúvidas de uma forma mais tranquila. Então me conta aqui, que tipo de informação, qual que é o conteúdo desse livro que vocês estão disponibilizando? Olha, o conteúdo do livro, ele foca muito a questão ambiental, né? Da importância de produzir com qualidade e produzir com sustentabilidade, né? Então, ele coloca ali a importância de termos ferramentas para poder conseguir monitorar, de conseguir produzir e, ao mesmo tempo, não comprometer o meio ambiente. E ali a gente discute lá, eles estão numa pesca, né? Então, assim, envolveria também não só piscicultores, mas pescadores, né? Pescadores não só profissionais, mas pescadores, né? Que gostam de fazer isso como um hobby, né? Também, e daí essa parceria, né? E isso também é uma coisa que a gente enfatiza muito na história, né? A importância da parceria entre os pesquisadores, os produtores e também os estudantes ali, as crianças, né? Os jovens que estão chegando ali, que são os futuros pesquisadores e professores, né? Então, assim, ali mostra bem a importância dessa parceria, né? Quem lê a história, vocês vão entender bem, ali a gente vai sempre focando nesse ponto, né? Que as crianças estão ali se divertindo, aí surge a oportunidade de descobrir, oportunidades de aventuras ali naquele local que eles vão ali acampar e aproveitam também para uma pescaria, conhecem não só lá os peixes, mas o ambiente mesmo ali, né? Outros animais também, a vegetação, né, o ambiente em si, e daí a gente ressalta e surge aquela dúvida, poxa, nós encontramos uma coisa muito estranha ali no peixe, né, e daí, será que nós podemos comer esse peixe? Será que é seguro ou não? Vamos levar, vamos procurar, né, o especialista, vamos buscar mais informações, né? Então, o livro, ele foca isso, né? O meio ambiente, a sustentabilidade e a parceria.
E aí, com esse livro, vocês também pretendem atingir as famílias? Estou perguntando isso porque muito da produção de pescado no Brasil vem da agricultura familiar, né? E essa criança, esse adolescente, ele tem hoje acesso à internet na casa dele ou pode ter acesso a isso na escola. Por meio desse jovem, vocês também querem atingir os pais? Querem também levar informação para esse psicultor? Sim, com certeza, porque a criança, ela é muito curiosa, né? Ela é mais aberta para descobrir coisas novas, para poder até depois até transmitir, né? E com certeza é uma boa oportunidade isso, né? Trabalhar com as crianças que aceitam e vão assim ajudar, né? Na transferência desse resultado, né? Na transferência do que nós abordamos ali no livro, na história, né? Porque ali, embora seja uma história infantil, né? Mas são coisas, são fatos, são resultados, é uma ciência que realmente existe, que nós temos, que é executado e que algumas ainda estão em andamento, né? Até é citado isso na história também. Então, com certeza, essa estratégia aí de utilizar o público infantil é muito válido, né? E para mim está sendo uma experiência muito interessante, né? Que a gente pensa, poxa, a gente fica publicando artigo científico, né? Até os documentos técnicos, mas eu nunca tinha ainda publicado um material nesse formato. E daí, quando a colega Kátia me convidou, eu falei, poxa, é muito interessante, eu já tinha visto outros trabalhos dela e achei muito bom mesmo, né? Eu acho que atende e completa, né, o nosso trabalho. Nós, jornalistas, viemos com o desafio diário de, às vezes, transformar a linguagem científica em uma linguagem de fácil compreensão, uma linguagem técnica de determinados segmentos, em uma linguagem de fácil compreensão para todo mundo. A gente faz isso na economia, muito, a gente faz isso muito na política, a gente também faz isso na ciência. Para vocês, cientistas, fazerem a transformação, a transposição desse conhecimento, muitas vezes um conhecimento muito hermético, muito fechado, muito técnico, para uma linguagem mais lúdica, foi um grande desafio? Olha, foi um desafio, mas ao mesmo tempo, nós temos muito apoio, né? Na Embrapa nós temos vários setores, né? Como eu já disse, tem um comitê local de publicação, aí a gente passa pelos revisores, né? E daí a própria Kátia já tinha experiências anteriores, né? Então, assim, a gente consegue, da mesma maneira que a gente faz a pesquisa em equipe, na hora da gente fazer a transferência, a divulgação, até quando a gente escreve um artigo científico, nós sempre temos o apoio, né? Tem o pessoal lá da comunicação, o pessoal da biblioteca, o pessoal que faz a revisão, né, do texto. Então a gente conta com os colegas, né? Por isso que a gente até sempre enfatiza, né, nosso trabalho, né, o nosso livro, porque ele foi criado e foi gerado aí em muitas mãos, né? Foram várias pessoas trabalhando ali, foram que esse livro a gente ficou acho que quase 3 anos até chegar mesmo no formato final, né? Então, graças a esse apoio que a gente consegue, a gente assim nós vamos vencendo todos os desafios, né? Muito bem. E por falar em desafios, né? Você estava falando, contando um pouquinho da história das crianças que encontram o peixe. Que tipo de informação o leitor vai encontrar lá a respeito de parasitoses, a respeito de parasitas? Ele vai conseguir identificar que tipo de situação quando ele se deparar com elas no dia a dia lá no tanque? Olha, na história, a gente coloca ali que eles encontram, eles têm as dúvidas, né? E daí eles coletam da maneira que eles imaginam que seja mais correta, e daí eles levam a amostra, né? No caso, é o pai da Zizi ali, que é a personagem, né? A criança, a personagem principal ali, né? E ele leva até o laboratório, e lá no laboratório, a pesquisadora vai tirando as dúvidas que ele tem. Ah, mas
que parasito é esse, né? Não que quem lê o livro, a criança vai conseguir virar um especialista em identificar, não, longe disso, né? Até porque a pesquisadora explica bem certinho ali, para se fazer a identificação correta, né, da espécie mesmo do parasita, é importante encaminhar para o especialista, né? Mas ali ela apresenta um outro tipo de orientação. Por exemplo, nós temos um material, um folder que ele tem o beabá bem simplesinho de como você coletar a amostra de peixe suspeito de alguma doença, de alguma patologia, encaminhar ao laboratório para que ele consiga fazer o diagnóstico, né? Porque se o material não for encaminhado corretamente, isso a gente percebia quando a gente exibia esse tipo de material. Muitas vezes a pessoa coletava, né? E quando chegava ali, a gente não conseguia processar lá o material, porque ele não tinha sido preservado da maneira correta, não tinha sido transportado da maneira correta. Então, assim, na história, é apresentado esse material também, esse folder, que tem todas as orientações de como levar. E daí tem um outro material também que é colocado ali na história, que explica uma coisa mais elaborada, né, que não seria uma coisa mais tão simples, que seria mais um especialista ou um estudante mesmo, né, que estaria ali trabalhando, como ele poderia coletar os parasitos do peixe. Ah, eu olho ali, qual parasito eu encontro na brânquia? Qual parasita eu encontro no muco, né? Como que eu faço para coletar? Então, tem um material, uma cartilha, né, que foi produzida por uma equipe que, que trabalha com esse tema de parasitologia, né, envolvendo até uma aluna que na época estava fazendo o doutorado dela lá na Embrapa, né, com orientação do professor lá de pós-graduação lá na Federal de Santa Catarina, e também um colega pesquisador lá da Embrapa Amapá, né? Então, essa cartilha foi elaborada e essa cartilha, esse folder que são comentados no livro, são dois materiais que são muito utilizados até hoje, né? E então a gente tenta colocar ali, porque só na historinha ali, abordando a questão lá nesse formato infantil, né, a gente não conseguiria passar tanta informação, mas a gente conseguiu colocar ali de uma forma que quem tiver mais interesse também tem outros materiais. Até a pesquisadora coloca ali, olha, pode convidar a criança para a escola dela, marcar uma visita aqui na Embrapa, porque daí a gente tem o programa Embrapa Escola, eles podem vir aqui, a gente pode mostrar de perto, né, explicar melhor. E também nós temos outros documentos que podem ser obtidos lá no site da Embrapa mesmo, né, de forma gratuita até, e no formato online. Nós temos alguns documentos que têm em forma impressa, né? Mas são poucos exemplares, então muitas vezes a gente não tem a forma impressa, mas a forma assim online, a forma digital, nós temos e está ali sempre disponível para quem tiver interesse. Como é que a pessoa pode fazer para ter acesso na forma digital? Ela procura onde? Ela entra no site da Embrapa, né? É só entrar ali na internet, né? Muito tranquilo. Tem lá entrando, tem o site das unidades específicas e tem as publicações de cada unidade, mas tem também uma forma de entrar que você cai ali em todas as publicações da Embrapa no geral. Tem lá como pesquisar, né, por tema, por palavra-chave, por assunto. Então, tem uma grande possibilidade ali, é muito, muito fácil de pesquisar e obter pela internet. Hoje em dia, né, ainda mais os jovens, as crianças, nós fazem isso muito mais fácil do que a gente, é bem tranquilo. Essa moçada acha tudo com muita facilidade, né? Agora, para a gente finalizar, você acredita que esse tipo de publicação ajuda a tornar a ciência mais palatável, mais fácil de ser compreendida e pode atrair mais as crianças brasileiras para a pesquisa científica e ajudar esse país a se desenvolver de vez? Ah, com certeza, né? Eu acho assim, o caminho é esse, né? É o estudo, é a ciência, a pesquisa, né? Então, esse tipo de atividade, esses tipos de publicações contribuem muito
para que o jovem de hoje, né, descubram que a ciência também tem muita coisa para ser feita, tem um caminho tem muita oportunidade para que ela possa desenvolver ali, né? Até na história, a Zizi, ela passa toda a história ela junto com o primo dela, o Deco, e ela, às vezes, é uma menina muito curiosa, que gosta de ler, gosta de saber das coisas, né? Já o Deco, o primo, ele não gosta muito de ler, ele gosta mais de futebol, de brincar, como muitas crianças, né? E daí, ali, a Zizi coloca isso, olha, Deco, se você lesse mais, você iria me ajudar aqui a identificar as coisas que nós estamos encontrando aqui na floresta, né? Na nossa aventura, né? Então, assim, eles colocam isso também, a gente conseguiu colocar isso na história, né? A importância de que ler também é interessante, também é bom. Estudar também é uma oportunidade muito boa aí para os jovens, né? Que esse é o caminho e vale a pena, vale a pena. E todo mundo ganha com isso, né? Márcia Ishikawa, pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente. Muito obrigado pela entrevista, muito bom ter você aqui, muito bom poder falar desse livro, convidar as pessoas a acessarem, a baixarem o livro, ler em casa, discutir com a família, levar para a escola, professor usar como material de apoio. Mais uma vez, obrigado por isso tudo que vocês fazem aí na Embrapa. Vocês, cientistas da Embrapa, importante dizer para a população brasileira, servidores públicos, transformando esse país, transformando a nossa economia. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho, obrigado mais uma vez. Obrigada, nós que agradecemos, né, essa oportunidade e estamos à disposição, né, quando a gente retornar lá às atividades presenciais, né, quem tiver interesse em conhecer, em fazer visitas, né, estamos ali à disposição, tá? E obrigada. Coisa boa, olha só. Agradeço a Márcia, mas também agradeço a você que acompanhou essa nossa conversa até agora. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Você pode rever esta e outras edições do nosso programa lá no canal do AgroMais no YouTube. Pode baixar o aplicativo do AgroMais e acompanhar toda a nossa programação ao vivo de qualquer lugar do mundo. E também pode nos seguir pelas redes sociais no @AgroMaisTV. Fico por aqui, mas você fica aí na nossa sintonia e a gente se vê ao longo da programação.